Pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande alegria que nós estamos com a nossa live novamente aqui. E hoje nós vamos falar sobre um caso ufológico bastante intrigante da década de 50, o famoso caso Val Valiant Thor. E junto com ele nós vamos falar outras coisas que aconteceram nessa época também, tá? Então, eu já vou começar. Eu vou fazer o seguinte, na palestra de hoje, eu vou apresentar os casos e vou apresentar os prós e os contras. E vocês decidem, ok? Vocês vão raciocinar e vocês vão decidir o que realmente está acontecendo, ou o que aconteceu lá atrás, e o que possivelmente hoje pode estar acontecendo também. Então, vamos analisar esse caso com clareza. Muito bem, então vamos lá. Então, pessoal, no ano de... Olha, em 16 de março de 1957, tá? Numa cidade chamada Alexandria, que não é no Egito, tá? Mas é na Virgínia, nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, tá? Vai acontecer o seguinte: na zona rural, desce uma espaçonave extraterrestre, ok? E dessa espaçonave desce um cidadão que é recebido por dois policiais que chegam naquela área ali. Esse cidadão se anuncia como Valiant Thor, dizendo ser um extraterrestre, tá? Um extraterrestre oriundo de Vênus. Alright? Então já começa por aí. Ele chega e fala assim: me leve ao seu líder. Né? Você viu aquela piadinha que tem na internet aí, né? O ET chega, me leva ao seu líder, o cara leva para a esposa dele. Né? Me leva a esposa dele. Né? Então pede para ser levado para Washington, que ele quer falar com o presidente da República. Alright? Então conta que ele foi escoltado por 6 oficiais, né? 6 guardas e 3 agentes especiais do Serviço Secreto Americano. E ele então chega até a sala do então presidente na época, lá, Dwight Eisenhower. Ó, falei direitinho, né, pá? Tem as professoras de inglês que se eu errar, estou lascado hoje. Ah, então, e nessa prima reunião com o presidente pergunta: poxa, você causou muito alvoroço aí, você desceu com a sua nave extraterrestre. Quando me falaram, eu achei que era brincadeira. Né? Essa história toda, essa história que está aí, que vem desde a década de 50, tá? Aí, o presidente fala: de onde você veio? Né? Where do you from? Né? Não é verdade? Não é assim que fala? É inglês, pô. O presidente americano, o ET fala: I am calling Venus. Né? Eu vim de Vênus. Alright? Já estou me treinando para dar palestra na USA State. Muito bem. Na época, o vice-presidente era o famoso Richard Nixon. Olha. Né? Você sabe que foi presidente dos Estados Unidos, depois deu aquele famoso Watergate. Né? Muito bem. Segundo os relatos, tá? Prepara a foto aí, Pablo, do cara, hein? Ele ficou 3 anos trabalhando ali no governo, no Pentágono, né? Macunado com o governo americano. Alright? E outra, quando os americanos, o presidente, falaram: você está sozinho aqui? Não, tem mais 47 da minha raça andando por aí, disfarçado de humano. Bota essas 2 fotos.
né? O outro chama Gil e uma mulher no meio chama Tânia. Ok? Engraçado, né? O cara vem de Vênus, tem nome parecido com os humanos aqui, né? Mas tudo bem, até aí tudo alright, né? Então, pessoal, 3 extraterrestres estavam com ele nessa reunião especial aí, tá? Com o nome Dom, Gil e uma mulher, Tânia. Ok? Muito interessante isso, tá ok? Bom, então, em resumo, ele vai aparecer em muitas fotos. Se você quiser colocar uma outra foto aí, esse cara ele foi fotografado muitas vezes, você está entendendo? Em congressos, palestras, em reuniões de festas, até festas, balada, o cara ia, o ET ia. Tá, então essa é a foto dele aí, esse mais bonitinho aí, esse moreninho aí, tá? Alright? Tudo bem? Então agora, essa é toda a história que, presta atenção, foi levantada em 1957 e que ele ficou 3 anos discutindo tecnologia. A ideia é que ele simplesmente queria evitar uma guerra nuclear, que após o momento que o planeta Terra explodiu as 2 bombas atômicas, né, esses extraterrestres ficaram preocupados, então vieram à Terra conversar com os dirigentes e então poder fazer, né, esta ponte de evitar a guerra nuclear. Ok? Então, eu acho que a maioria de vocês, se não soubesse, tem na internet, tem um especial do History Channel sobre esse caso. Tá? E muitos dos meus alunos vêm pedindo para que eu fale sobre isso. Você vai ver que eu vou tirar de letra hoje este caso, o caso Roswell também, que são os 2 famosos da mesma época praticamente. Roswell é 47, tá? Esse aí é 10 anos depois de Roswell, né? 57. Então, está montado toda essa base aqui, ok? Essa história fundamental. O resto é meio secreto, ninguém sabe mais ou menos o que, né? Só sei que hoje, se você entrar na internet, a própria no History, a neta do Eisenhower também jura de pé junto com o Val Valiantore, ele existia, ele estava lá, ela conheceu ele. Mas vamos então conversar como adultos. Eu vou colocar o primeiro ponto. Então eu vou colocar o que a gente chama de contra. Eu vou colocar vários pontos contrários a essa situação. Para provar para você que isso é uma maior mentira. E vocês vão tirar a conclusão. Eu vou falar para vocês que é uma grande mentira. E eu vou mostrar para vocês os prós e os contras. Vocês é que tiram a conclusão depois. Cada um acredita no que quer. Primeiro lugar, eu vim de Vênus. É engraçado. O que é engraçado é que também um caso famoso de 40 e pouco, 47, que é o caso George Adamski, ele contata essa mesma raça, esses mesmos seres, que também diz que veio de Vênus. Então, tanto o Thor, né, quanto o que nós chamamos de o contatado do Adamski, né, que vai falar que também veio de Vênus, ok? Então vamos lá. Vocês têm que entender que na época, ninguém sabia nada sobre Vênus. Ninguém entendia nada sobre o planeta Vênus. Tá bom? A base era Marte. Marte que era o chance da história. Vim de Marte, todo mundo achava que tinha vida em Marte, os astronautas. Mas nós sabemos que quando chega a década de 60, 70, que nós começamos a enviar as primeiras tecnologias espaciais para estudar os planetas, sondas espaciais para Marte e sondas espaciais para Vênus. Aí que o bicho vai pegar. Vênus é o pior planeta do sistema solar para você morar. Não tem forma de vida em Vênus, é muito difícil. Da mesma forma que a gente descobriu que Marte é um planeta morto há 200 milhões de anos. Vamos lá, vamos ver Vênus, as características de Vênus. Tá. Atmosfera de Vênus. CO2, em grande quantidade.
irrespirável para qualquer ser humano nosso. Se ele vem aqui, respira o nosso ar, fica aqui que nem nós, ele teria que ser um ser que vivesse no mesmo ecossistema que a gente. Vênus não tem um ecossistema igual a nós, mas nem a pau. A pressão atmosfera em Vênus é um absurdo. É coisa de 20, 30 vezes maior que aqui. Esmaga qualquer ser humano. As sondas espaciais americanas, a russa que pousou lá, a Venera, ela conseguiu funcionar apenas 1 hora. As condições de vento destruiu. Por exemplo, a velocidade média do vento lá, quando está a brisa em Vênus, a brisa, 400 km/h. Esses furacão classe 5 aí chega a 300 km/h, rebenta tudo, não para nada em pé. Imagina uma brisa de 400, a brisa lá é 400 km/h, porque chega a 600 km/h. A ventania, por causa da diferença de pressão, a atmosfera é muito alta. Muito bem. Temperatura na superfície de Vênus. 400 graus Celsius. Eu quero ver quem é que vai morar no efeito estufa de Vênus com essa temperatura. Outra coisa legal de Vênus. Chove constantemente, chove ácido sulfúrico. E é ácido sulfúrico mesmo brabo, sabe? Por isso que a sonda não conseguiu parar muito tempo lá. Ela foi corroída rapidamente por essa pressão, ventania, não aguentou. Foi para o espaço. Então, qualquer extraterrestre que fala que vem de Vênus está falando uma mentira. Mas na década de 40 e 50, tudo era bem aceito. Até se viesse de Marte, era bem aceito pela população. E até o cientista não ia questionar muito. Né? E outra, ninguém sabia que existiam outros planetas além do sistema solar. Não tinham sido essas descobertas, não tinham sido feitas ainda. Então, nós já temos um problema sério que o cara diz que vem de Vênus. Primeiro ponto. Vai anotando aí. Primeira falha na teoria desse cara aí. Apagando. Segundo problema. Segundo. A Grande Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos estava no auge. Estava no auge. O que os russos iriam achar, presta atenção, dos americanos ter um ET com eles. Transferindo tecnologia, transferindo ciências avançadas e uma série de outras coisas mais. O serviço secreto russo matava o cara no dia seguinte. O serviço secreto russo matou muito mais gente por muito menos. Ó, o serviço secreto de Israel, um cidadão, um cientista americano, presta atenção, um cientista americano foi contratado pelo Iraque, pelo presidente Saddam Hussein, para fazer um canhão especial, né? Que ele tinha feito nos Estados Unidos um canhão aqui, que ele lançava satélite em órbita com o canhão. E o serviço israelense contratou ele, mas o medo de Israel é que esse canhão fosse usado para lançar um artefato nuclear contra Israel. Ele lança satélite, lança bomba atômica, sem míssil, é só um canhão, só dá um tiro. Bom, simplesmente o serviço secreto de Israel foi no hotel, pum, deu tiro na cabeça do cara. Você não vai trabalhar, você não vai fazer esse canhão. Então, se o serviço secreto russo não pudesse ter esse cara e raptar esse cara e levar para os Estados Unidos, esse cara andava, todo mundo tirava foto dele. Você acha que o serviço russo não estava sabendo? O serviço secreto russo que roubou todos os planos da bomba atômica americana, todos os planos da bomba atômica americana, que era ultra secreta durante a Segunda Guerra Mundial. O casal Rosenberg, que foi depois fuzilado, foi mortos, né? Pena de morte para os dois. Eles roubaram todo o plano secreto, o plano da bomba atômica e passou para os russos. Então, na época da Guerra Fria, o serviço secreto era muito ativo, igual o James Bond, vocês veem lá. Né? Você acha que o James Bond, né, não ia saber de onde Val Valiantor, né? Ia levar, raptar o cara para a Inglaterra, para passar todo o conhecimento e tecnologia para os ingleses. E os russos iam fazer o mesmo, iam meter a mão no cara. Então, um dos primeiros problemas é vocês entenderem que como os russos iriam encarar um ET na Casa Branca. O russo falou, eu quero ter um ET para mim também.
Senão vai dar um desequilíbrio de força. Um total desequilíbrio de força. Tá bom? Nisso vocês não pensaram que as coisas não funcionam do jeito que a gente imagina. Vamos continuar a nossa história. Tá? Ele era igualzinho a nós, respirava o mesmo ar, comia as coisas que a gente. Disse que tinha um monte de gente, ET, andando aqui com a gente, disfarçado de humanos, andando entre nós. Isso é possível. Isso eu não estou dizendo que não é possível, é possível. Mas não macunado com governos nenhum. Eu vou mostrar para vocês que os governos não sabem de nada. Até hoje eles não sabem nada. Então, veja bem, quando em 1947 acontece o famoso caso Roswell, presta bem atenção. O que é o caso Roswell? A famosa queda do disco voador. A história toda, mais que milhões de contada, ninguém aguenta mais ir para congresso de ufologia para escutar a história de caso Roswell. Né? Entendeu? Então, nós temos o famoso caso Roswell. Eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo na época. O que era 1947. Roswell é uma cidade que fica no deserto, né? Ali do Novo México, né? Próximo à Área 51, próximo a todas as regiões aqui do deserto de Nevada e próximo a duas bases militares americanas logo após a Segunda Guerra Mundial, um da Força Aérea e outra do Exército. Exatamente aonde se faziam testes nucleares com a bomba atômica. E também aonde se fazia, sabe o quê? Presta atenção. Quando os americanos ganharam a Segunda Guerra Mundial, ou os aliados, não são os americanos, os aliados, houve uma corrida muito grande entre a União Soviética e os americanos para pegar os espólios de guerra da Alemanha, que eram muito avançados, principalmente os foguetes V2. Então os americanos trouxeram mais de 100 foguetes V2 desmontados e o Wernher von Braun para os Estados Unidos. Pegou o Wernher von Braun, cientista. E os russos também levaram mais de 30 foguetes para lá com o engenheiro-chefe do projeto, que era um engenheiro militar, que era o general Dorgberger. Então, cada um levou uma parte desse treco aqui, dos foguetes dos mísseis. E os mísseis eram de alta tecnologia para a época, era ultra secreto. Então os americanos, logo após a Segunda Guerra Mundial, 46, 47, eles testavam esse míssil ali. Ali que eles testavam os mísseis. Então lançavam o foguete, só que aquela porra, ninguém sabia onde ia cair aquele negócio. Lá era um teste, falhava, caía no meio do deserto. Então, o exército corria com tudo lá para poder pegar e esconder todo o material com medo do serviço secreto russo, ir lá fotografar, chegar antes e mandar o material para os russos. Você está entendendo? Então, para o povo, era muito interessante que o governo americano falasse, caiu um disco voador, não caiu um míssil V2. Você está entendendo? Porque o míssil V2 não podia. Ao mesmo tempo que eu anuncio que é um disco voador, uma hora depois, puta que pariu, não posso falar que é disco voador também. Então, isso se chama teoria da contra-informação. Eu mesmo implanto e depois eu mesmo nego. Quando eu faço isso, na cabeça do povo fica isso, tá? A dúvida. Poxa, os ETs caíram mesmo? Presta bem atenção. Morreram. Foram capturados pelo governo americano e estão até hoje presos sob a custódia do exército na área 51. Os restos do disco voador, tudo levado lá, e estamos fazendo engenharia reversa. Então presta atenção. Quem conhece os extraterrestres sabe que não é assim que funciona. Em primeiro lugar, né, os casos ufológicos eram reais. A partir de 47, os extraterrestres realmente invadiram o nosso planeta no bom sentido. Tá? Discos voadores aparecendo por tudo quanto é lado, pessoas sendo contatadas e pessoas sendo abduzidas,
Mas vocês podem notar, era sempre o Zé da Esquina, o Joãozinho de lá, nunca uma autoridade científica, política ou qualquer pessoa do gênero era contatada. Os ETs não faziam isso, porque aí seria interferir direto no sistema. Quando eu dou contato para o Zé da Esquina, para o cara que mora lá no meio do mato, que não apita nada na sociedade, isso se chama uma intervenção sutil, branca. Todo mundo vai discutir o caso, todo mundo vai debater, mas ele não vai sofrer uma influência grave na esfera ideológica e política. Ok? Os ETs sabem fazer essa intervenção sutil. Ok? Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o governo americano não tem poder nenhum, eles não sabiam de nada, porque os ETs não davam contato para eles. Mas todo o governo investigava profundamente essas aparições, porque a Força Aérea, todo mundo detectava nos radares, os aviões, os pilotos militares eram seguidos. As bases militares americanas sempre foi vigiada por perto por discos voadores de alta tecnologia, e a gente sabe disso, tem muito material na internet sobre isso. Mas, falar e descer com o governo americano, nevermore. Então, se sabia que essa força poderosa estava sobre nossas cabeças. Mas o governo não tinha controle sobre isso. Os ETs apareciam nas cidades, apareciam em Washington, apareciam para todo mundo. Só que quando o governo e a Força Aérea, os negros metiam o microfone lá nos caras, nos porta-vozes, não, isso era um balão, o senhor planeta Vênus, isso não existe. Onde você viu ET, extraterrestre existe? Você está louco? Vai falar com um cientista da universidade, você não permite que os ETs venham para cá. Onde você viu os ETs? Isso é tudo bobagem, não tem extraterrestre aqui, coisa em cima nenhuma. Só que, né, gerava o quê? Ao mesmo tempo, ele implantava uma história que o ET caiu, eu tenho eles aqui, eles estão capturados, estão presos, nós temos total controle sobre eles, e ao mesmo tempo, eles não existem. Então, significa o seguinte, isso é uma teoria de contra-informação para funcionar da seguinte maneira. Eu não tenho controle, mas eu não posso chegar para o povo inteiro, o presidente americano dar uma declaração assim, presta atenção, pessoal, realmente os extraterrestres existem, uma força avançadíssima voa sobre nossas cabeças, abduzem as pessoas, fazem o que quer e nós não temos nenhum controle sobre eles. Puta, pânico geral. Na década de 50, o nego já se matava por causa de disco voador, né? Aquela história do... década de 40, a história do Orson Welles, aquela coisa toda, né? Da Guerra dos Mundos e tal. Os caras se matavam, o povo era muito ignorante. Imagina o governo, uma autoridade vinda pública falar que os ETs estão ali, estão abduzindo pessoas. Em qualquer lugar, ele não tinha controle sobre isso. Então, aí a coisa fica complicada. Então o tempo vai passando, né? Agora veja bem, imagine os russos quando uma história dessa vaza na imprensa. Os americanos têm um disco voador caído lá. Muito bem, prepara aquela foto do russo lá. Vamos. Então, aí nós vamos ter o Roswell russo. Claro, né? A gente chama de Roswell russo. Tá? Os russos têm uma base chamada Rasputin Yar. Né? É Kasputin, né? Desculpa, é Kasputin Yar. É a área 51 russa. Tá? Russa. É uma base secreta, eles existe, os caras já fotografam hoje lá. E eles contam a seguinte história, presta atenção. Que na década de 48, isso foi em 40, não, isso, 48, 1940, logo após o caso Roswell. Um UFO charuto passa, sobrevoa a base deles, manda um caça e mete bala no bicho. E o bicho cai, pum, arrebenta lá, e eles vão lá, você mostra a foto, dá para mostrar aí? Para o pessoal? Então vamos lá, põe aí, que eu quero... do disco voador caído lá no chão. Aí os russos apresentam essa imagem para vocês aí, ó. Disco voador caído, vai lá, soldado, tal, mete no caminhão e leva embora. Ou seja, se os americanos têm, eu também tenho que ter. Eu não posso só os americanos ter e eu não ter. Como é que eu vou falar isso daí para o meu povo? E o equilíbrio de forças? Então, né, a mentira é dobrada. Os dois contaram uma mentira. Essa mentira é exatamente o controle de informação.
É o equilíbrio de força. Se eles têm um ET comigo, eu também tenho. Se eles têm um disco voador, eu também tenho. Você está entendendo? Eu também estou fazendo engenharia reversa. Tá? Então, quem era Val Valiantor? Um ator preparado pelo próprio Serviço Secreto americano, tá? Totalmente montado, totalmente esquematizado, para fazer as frases, dizer tudo aquilo, aparecer em público, dar essas saídas e some. O cara sumiu hoje, depois de 3 anos, o cara sumiu, desapareceu. O governo americano sabia muito de fazer uma operação plástica no cara, mudava o cara de endereço, ninguém achava mudar o cara de nome, de documento, mudava tudo, mudava a barba no cara, acabou, ninguém sabe mais quem é o cara. Sumia com o cara. Entendeu? Quanta coisa o serviço secreto americano, o serviço secreto russo não fez desse porte, de mudar totalmente a documentação de uma pessoa. Isso era muito comum na época. Você está entendendo? Então, aí, mais tarde, veio um famoso caso, né? Que todo mundo conhece, aí, chamado Bob Lazar. Aí o Bob Lazar, lá para a década de 70 e pouco, 80 tal, lá vem ele. Eu sou engenheiro, trabalhei na área 51, trabalhava com os ETs, com os Greys, toda aquela história. Fazia engenharia reversa, os Greys estavam lá, papapá, tinha um acordo com o governo americano, e o acordo era eles podiam fazer experiência, abduzir pessoas, enquanto eles pudessem ficar lá e trocando figurinha com os americanos. Macunato com o governo americano. Outro cara implantado pelo próprio governo para fazer essa chamada teoria reversa. Essa teoria dupla. Porque os fenômenos começaram a se intensificar na década de 70, 80 e ninguém conseguia resolver o problema. Mas o governo tinha que ter controle sobre a situação, então ele implantava essas informações. Nós temos controle. Vocês estão com nós, conversa com nós, estamos aqui. Vocês que são espiritualistas, que estão me ouvindo, vocês acham que muitos de vocês espiritualistas, pessoas que estão trabalhando no seu interior, sua alma, os ETs não dão contato para você. E vai dar contato para um bando de vagabundo, de militar, não sei o que está lá, político, que é da pior espécie. Vai macunar com esse tipo de gente? Está tudo errado se a coisa acontecer desse jeito. Se a coisa acontecesse desse jeito, os ETs não seriam seres tão espiritualmente avançados, tão equilibradamente avançados. Ou seja, ninguém discute nesses casos vida após a morte. Ninguém discute um controle do projeto Terra do outro lado da vida. Então, eu vou mostrar um terceiro fato importante para vocês que aconteceu da teoria da conspiração. Né? Vocês têm todo o direito de discordar comigo, se quiser continuar achando, tudo bem, eu estou mostrando os pontos para vocês raciocinarem. Tá? Um outro caso importante. Presta atenção. Você tem que entender que os Estados Unidos é um país muito grande. Tem muita grana que circula, muita grana. Eu vou escrever um livro e vou afirmar que tudo que eu estou falando nesse livro é verdade. Best-seller nos Estados Unidos significa vender 1 milhão de cópias. Esses livrinhos aí, na época, vendiam 10 milhões de cópias. Então, todo escritor ficava louco para lançar uma história dessa, que era ficção, e ganhar $1 milhão. Ficar rico e milionário com essa história. Certo? Então, Bob Lazar, um monte de outros caras que falavam, tal, teoria de conspiração, que eu estava lá, tal. Esses caras lançavam o livro. Milionário depois de 6 meses. Era um projeto muito arquitetado. O cara ganhava muita grana. Você quer ver um caso que tem a ver com Roswell, que os caras ficaram milionários? E todos vocês viram, tem na internet que veio até hoje, autópsia nos ETs de Roswell. Tá? Dos ETs que caíram lá. Eles fizeram bonitinho aquele filme, tudo bonitinho, tudo feito com atores de Hollywood, boneco, máscara. Cara, só a Rede Globo, olha, só a Rede Globo pagou $250 mil para exibir esse filme no Fantástico. E exibir uma vez. Se quisesse exibir segunda vez ou reprise, era outra história.
Os donos do filme, que nunca apareceram nos Estados Unidos, que eles não apareceram, ficaram escondidos, né? Botaram laranja para vender o filme, como se tivesse vazado da NASA, o cara roubou lá da Área 51 o filme, toda essa história. Não? Cara, é coisa de milhões de dólares o faturamento desses caras com essa farsa. Você acha que os caras não vão fazer isso? É claro que vão. Eles adoram aprontar isso para ficar milionário. Cria-se uma história e fala que é verdade. Você vende o peixe como uma verdade, como uma teoria de conspiração. Nos Estados Unidos, os caras ficam bilionários. Porque lá vende. Se eu fizer um livro no Brasil, eu vendo 50 cópias. Mas nos Estados Unidos, qualquer historinha babaca dessa vende 1 milhão. E funciona assim. Não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, vamos supor que eu pego uma editora para editar um livro para mim, que eu não tenho dinheiro para investir, vamos supor. O contrato com o autor é 10% no preço de capa. 10%. Então, se o livro for vendido a 50 reais, 5 reais é do autor, cada livro vendido. Vamos fazer esse mesmo contrato nos Estados Unidos. Tá? Um livro vende 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Tá? Eu ganho 5 reais por cópia. Vamos supor, né? 5 dólares. Estou com 5 milhões no caixa. Sem fazer porra nenhuma, se eu escrever um livro. Nem dinheiro investi, porque quem investiu foi a editora. Então vocês têm que entender que é um puta negócio escrever essas histórias extraterrestres nos Estados Unidos. Na Europa é a mesma coisa. Aqui no Brasil não adianta, ninguém compra. Você vende meia dúzia de livro, pronto, acabou. Todo mundo xeroca depois. Pirateia o seu livro. Hoje em dia, melhor ainda com a internet, pô, o cara pirateia mesmo. Então, vocês estão entendendo? Mas nos países desse porte, nós já fomos bombardeados com muita merda. Essa história da autópsia do ET, todo mundo veio, investigou e viu que era uma farsa depois. Mostrou todos os defeitos, as falhas, como não era, como, sabe? O filme foi feito recentemente, tudo com a trucagem para parecer antigo. Você está entendendo? Então, como é que você quer que eu acredite que o ET fica na Casa Branca lá 3 anos, trocando as ideias, comendo, bebendo, indo para balada, indo para festa? Isso você quer que eu acredite? Sabe? Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado no que acreditamos, nas histórias que o próprio governo quer que você acredite, e ao mesmo tempo ele quer que você não acredite. Porque ele vai criar a contra-informação. Você vê, o caso Roswell é típico da chamada teoria da contra-informação, porque eles queriam ocultar o míssil, os foguetes da população. E eles iam fazer muito mais testes ali. Inclusive mais testes nucleares. Os testes nucleares se pararam na atmosfera depois da década de 60. Eles explodiam bomba, 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 bomba. Aí foi para o atol de Bikini, explodiram muito no território americano de Sierra Nevada. Se você for na área 51, leva o contador Geiger na área 51, aquela porra está quente até hoje. Certo? O índice de radioatividade é muito alto naquela região. Você não pode ficar muito tempo lá, sabia? Você vai visitar a área 51, você leva um Geiger na mão, porque aquela está quente, aquele negócio. Você não pode ficar 2 dias acampado lá. É burrice, você fica contaminado. Porque ali choveu muito fallout radioativo que vinha de Los Alamos, que vinha de toda a região, ali naquela região que as bombas foram testadas, muitas bombas testadas ali, na atmosfera. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em que acreditamos e aquilo que o governo impõe para que a gente acredite, e ao mesmo tempo ele não impõe. Tá? Aí você vai pegar os repórteres, vamos entrevistar o governo, vamos entrevistar o militar, o general. O general aí, não, você viu, não existe nada disso aí. Mas o cara falou, não, nem sei quem é esse cara. Você está entendendo? O pessoal negava até a existência da área 51, o governo americano. Depois, né, não teve como negar, o satélite começou a fotografar, todo mundo começou, o Google começou a fotografar, não tem como esconder. É subterrâneo, mas o cara tem que ir de avião lá trabalhar, tem gente que trabalha, só um repórter investigativo fica lá na cidade próxima, com o avião sai, vai para aquela base todo dia, levando funcionário, levando gente para trabalhar. Certo? Não tem como esconder um negócio desse. O serviço secreto russo está sabendo também. E o serviço secreto russo, o que infiltra de negro nesses lugares para trabalhar? Entendeu? Para poder pegar modelos de avião. Então, os aviões de alta tecnologia, stealth, tudo mais, tudo bem. Agora vem você me dizer, eu tenho um outro vídeo na internet aí, que está lá, que está escrito assim, 10 invenções modernas, tá? Essa aí, ó. Modernas, que foram frutos de engenharia reversa, de estudar o disco voador de Roswell. Presta atenção, essa é fibra ótica. Né?
Ah, porque com engenharia reversa, os americanos, estudando o disco voador, viram a tecnologia de como eles transmitem, né, cabos, fios, os fios dele é tudo ótico, dentro do disco voador. Então, por isso inventaram a fibra ótica. Cara, bobagem. Eu trabalhei na Unicamp, eu estudei na Unicamp na década de 70. Nós tínhamos um laboratório, né, de fibra ótica na Unicamp, para desenvolver fibra ótica. Do nada, cara. Pegava areia, lá derretia areia, misturava para tentar fazer a fibra ótica. Você está entendendo? A Telebrás investiu milhões para produzir fibra ótica no Brasil. Ninguém fica copiando de coisas americanas, não tinha cópia. Todo mundo, o mundo inteiro estava tentando essa tecnologia. Aí, ao mesmo tempo que um departamento desenvolvia a fibra ótica, outros desenvolviam o laser, micro-lasers, para o laser poder dar o pulso de sinal na fibra ótica. Porque eu tenho que mandar um sinal óptico, né? Luz dentro da fibra ótica. E aí foi inventado o laser de pulso, o laser pequenininho, que é aquele laser que lê o CD, né? Começou a ler o CD depois, tal, né? Disco laser, tal. Isso não tem nada a ver de engenharia reversa com o disco voador. Principalmente porque o disco voador real mesmo está 1 bilhão na nossa frente. Imagine você pegar um laptop hoje, de alta tecnologia, tira e coloca numa tribo de índio. E deixa lá para ver se ele faz uma engenharia reversa nesse negócio. Quanto tempo ele demora para fazer isso? Reproduzir, saber como é que funciona. Ele vai ficar 500 anos lá e não vai produzir um computador. Produzir um microchip, produzir toda a tecnologia de transito, toda a física que tem por trás, que demorou anos para a nossa civilização desenvolver. Uma coisa está montada em cima da outra. Vocês têm que entender que para nós desenvolvermos um chip ou um transistor, isso foram 500 anos de pesquisa dos cientistas, desenvolvendo eletricidade, depois desenvolvendo a teoria de campo magnético, depois desenvolvendo a física quântica, semicondutores e tudo aí. Não é uma coisa que você pega o chip e olha lá, vou fazer igual. Entendeu? Você não tem física para isso, para pegar o material do disco voador e tentar reproduzir e tentar construir. Não dá, vai demorar 1000 anos, você não faz nada com aquele disco voador. Mesma coisa você pegar o laptop, levar ele a 2000 anos atrás e dar para os egípcios. Tá, tô dando presente, se meu laptop entra numa máquina do tempo, né? Dou lá o laptop pro cara, o cara fica, porra, que é essa merda aqui? Ele aperta, ela vem Windows. Que eu vou fazer com essa porra? Né? Você tá entendendo? O que faz esse trem aí? O cara não sabe o que fazer. E outra, e a hora que acaba a bateria? Não tem onde carregar o filho da puta. Né? 2000 anos atrás. Até ele sabia que tem que carregar níquel, a bateria. Pô, fica lá, empoeirando e usando. Não vai fazer funcionar. Entendeu? Então as coisas na ciência não funcionam assim. E muitos outros, tem um history aí que diz que é exatamente engenharia reversa. Ele pega as 10 maiores descobertas como se fosse... Eu sou um cientista, eu trabalhei com muitos cientistas no desenvolvimento de toda essa tecnologia, todo mundo suou pra caramba para fazer. Ninguém foi lá copiar do ET do descobridor, coisa nenhuma. Senão, os Estados Unidos não deixavam sair, ninguém sabia que isso ia acontecer. Eles só soltavam no mercado o produto e vendia. Ficavam ricos e bilionários com isso aí. Mas o mundo inteiro, o Japão fez fibra ótica muito primeiro que os Estados Unidos. O Japão fez a fibra ótica muito primeiro que os americanos. Tem um monte de coisa aí que não funciona. Você quer ver uma coisa? O celular, por exemplo. Sabe quem que botou uma rede celular funcionando no mercado antes dos americanos? A Coreia. Coreia do Sul. Ela botou uma rede celular muito antes dos americanos. Os americanos ficaram putos da vida, Cabel não quis investir e tal. O cara fala, pô, tá vendo? Os caras fizeram lá, agora a gente tem que comprar a royalty dele. Entendeu? Funcional. Né? Então tem um monte de coisas assim que as pessoas começam a dizer que foram os ETs, Você pode ver que até hoje os aviões nossos tacam fogo na turbina e sai. Da puta. Ninguém inventou uma nave extraterrestre avançada, navegando antigravitacional, fazendo a puta história. É claro que aí tem aquela outra teoria da conspiração. Não, tem bases na Lua, tem bases em Marte, porque os americanos tem base na Lua com essas outras naves secretas. Tá, muito bem. Se você desenvolve uma tecnologia, você desenvolve armas muito mais poderosas que a nuclear com uma tecnologia em cima dessa. Os russos não vão admitir uma tecnologia desse porte na mão dos americanos, somente dos americanos. Entendeu? Então, eu como cientista, eu vejo a coisa de um jeito muito diferente do que o popular. O popular é
muito manipulado pelas forças ocultas do governo mesmo, que querem que você não saiba de nada. Ou, ao menos, que você fique manso no seu canto. Não, o governo está no controle, o governo tem presos ETs lá, deixa eles lá, tá, eles estão controlando tudo, e eu continuo com a minha vidinha normal, vou trabalhar. Você está entendendo? Então os meus alunos falaram, lá esse Valvo ali Antor, tal. Pô, cara, você acha, cara? E vim de Vênus ainda, não tem nem criatividade para falar que veio de uma outra estrela, da ponta da galáxia. Nem criatividade. Né? Hoje, nenhum cidadão em consciência que fizer uma história moderna já fala que vem das Pleias, já fala que vem de todo lugar, mas não vai falar que vem de Vênus. Se falar que vem de Marte, então piorou, né? E de Mercúrio, né? Se vem de Mercúrio. Pô, pior, né? Fala, vim de Júpiter, né? Puta estrela do cacete, aquele Júpiter não tem nada lá, só não sei gás, pô. Então tem certas coisas que não tem como a gente levar seriedade em cima disso. Nós temos que ter bom senso, equilíbrio. Vocês têm que ser espiritualistas com equilíbrio, vocês têm que ser ufólogo com equilíbrio, com sabedoria, com inteligência. Vocês não podem engolir essas coisas. Vocês têm que estudar muito e pesquisar antes de tomar decisões e acreditar. Eu não estou pedindo que vocês acreditem em mim. Eu não quer continuar na teoria da conspiração? Quer continuar? Vai fundo. O dia que vocês conhecerem os ETs e os caras conhecerem os ETs, você acha que muitas autoridades militares não vieram conversar comigo? É claro que vieram. Aí eu apresento quem é o ET de verdade para ele. Ó, eu tenho esse cara. E aí eu falo uma frase que destrói toda a concepção desses caras, desses militares e tudo mais, e falo, todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Vocês não têm nenhuma ação com esses caras. Nenhuma força militar sua vai poder fazer frente a pessoas que estão mortas. Porque todo aparato militar que você tem só serve para uma coisa, matar pessoas. E os ETs já estão mortos, como é que você vai matar alguém que já está morto? Que tipo de operação militar você vai agir ou atuar contra uma força que não teme a morte ou porque a morte não o afeta? Você não sabe com quem vocês estão lidando, eu falei para eles. Então, não tem ET caído em rosa ou morto lá o corpo do cara. Porra, eles têm tecnologia de teleporte, cara, aperta o botão, pum, some todo mundo de lá. É igual Enterprise, né? Enterprise, o cara, mesmo que a nave se acidentasse, nem que teleportava os caras na hora. Ou o corpo, qualquer coisa. O corpo para eles não significa nada. O importante é a consciência, a alma, o espírito que opera na outra dimensão. E eles têm uma física tão avançada que eles saltam das dimensões dos mortos para a dimensão dos vivos. Essa é a grande sacada, que se você não levar em consideração vida após a morte, todas essas teorias aí vão macunar a sua cabeça, vão ficar perturbando a sua cabeça. Mas quando você estuda e vê o ET num outro ângulo, que são ETs transcendidos espiritualmente, que vivem fora da matéria, tudo muda, todas as teorias mudam, todos os valores mudam, todas as coordenadas de pensamento mudam. Esse é o ponto-chave da questão. Se alguém quiser, Pablo, vamos conversar um pouco com as pessoas? Então, pega as principais aí, a base, e vamos conversar. Com o maior carinho com todos vocês. Saiba que eu respeito profundamente a ideia de todos vocês. Eu respeito todas as crenças de vocês. Mas isso não significa que eu concorde com elas. Tá? Vamos lá. Muita paciência. Boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta do André Luiz, ele pergunta se casos assim ainda existem atualmente. Caiu a zero. Você vê que ninguém se afronta mais a fazer isso. Nenhum governo, porque hoje tem internet, hoje tem comunicação muito mais avançada, hoje as pessoas não caem muito nessa história. Certo? Ela tem que ser muito bem produzida, muito bem feita. E outra, né? Cientista sério não cai nessa história. Você está entendendo? E hoje tem jornalistas investigativos muito sérios, os caras vão atrás e eles quebram todas as histórias. A Larissa, professora, ela pergunta um pouco mais sobre a origem dessas informações. Como que o professor tem essas informações? Sou médium, né? Os meus amigos não estão comigo, eu não falo o tempo todo que os meus amigos estão comigo o tempo todo, os Greyzinhos, os outros, tal. A ficha quem dão são eles. Você está entendendo? Eu sou o único cara que fala bem dos Greys, cara. Todo mundo tem medo dos Greys, a ufologia tem medo dos Greys, porque tá vacunado com o governo americano, são gente mal, são gente ruim, que tal, sabe? É isso que as pessoas passam, é essa informação de ET que vocês têm. Eu não tenho essa informação de ET. A minha visão é uma visão espiritual, a minha visão é uma visão transcendental, uma visão de médium, uma visão de sensitivo, que convive com os mortos há muito tempo.
Certo? Então, eu vejo essa outra realidade ao meu lado. O tempo todo. É o caso do Chico Xavier, que falava com a mãe dele, com os mortos. Se você não levar em consideração essa barreira de vida após a morte, você tem que entender o ET nessa dimensão também. Senão você vai pensar que o ET veio lá de... Quando o ET morre, ele vai para onde? Você tem que entender se o ET morrer, ele tem espírito, tem alma. O que aconteceu com a alma, com o espírito dele? Vocês vão entender que no planeta Terra, pela lei do karma, você não vê uma influência direta entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Mas nas outras civilizações que essa barreira caiu, a interação entre o plano da matéria e o plano espiritual, o plano dos mortos, é normal, aberto, total, não há barreira. Os ETs materializam, pousam aqui, conversam com você, tocam, depois desmaterializa e vai embora para outro plano. Você não tem controle sobre essas pessoas. Entendeu? Vamos lá, Pablo. Pablo, dá para você dar uma focada que eu vou sentar um pouquinho aqui e a gente vai conversar com o pessoal aqui, eu e a minha gatinha preta. Agora vocês nem vão ver ela porque a minha camisa é preta, só vai ver a coleirinha vermelha dela aqui. Beleza. A Luciane, professora, ela pergunta como saber se é verdade ou farsa das pessoas que dirigem esse tipo de informação. O senhor pode revelar algo sobre isso? Então, você não sabe. Se você não tem um acesso direto às informações, direto com os ETs, você não vai saber. A não ser que você tenha contato direto com o serviço secreto, com as autoridades e tal, né? É exatamente a história do caso Varginha aqui no Brasil, né? Ninguém chegou a conclusão nenhuma faz 50 anos, né? Tá todo mundo confuso com o caso de Varginha, achando que esconde informação, babá, aquela coisa toda, né? E ninguém chegou a conclusão nenhuma mesmo. Tá tudo escondido, os militares fecharam, tal, foi para o Unicamp, não foi, pá. Sabe? Não dá para engolir essas histórias são muito mirabolosas para ser verdade. Né? Por isso que eu falo, o ET tem que ser estudado e encarado de uma outra maneira. Ele não pode ser encarado como um alienígena que está chegando aqui agora, né? Os extraterrestres são responsáveis pela nossa existência, pela existência do planeta, pela existência da civilização, da forma de vida aqui e tudo. É uma outra visão. Agora, se você não tiver essa visão, tiver uma visão totalmente materialista do mundo, o ET vai ser materialista para você. Aí você vai cair nesse modelo aí que a ufologia casuística impõe na cabeça de todo mundo aí, né? Aí é uma discussão que não tem sentido, não tem fim. Aí é History Channel, né? É uma perda de tempo ter History Channel, né? Porque eles não chegam a conclusão nenhuma nunca, nenhum programa. Né? Bota um monte de coisa, lá no final ninguém sabe. E aí, pá, só passou uma informação, mas conclusões reais não existem. Né? Vamos lá, Pablo. Professor, o que você pode comentar sobre os crop circles? Então, eu vou fazer uma pergunta muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que 99% dos crop circles aparecem na Inglaterra? Estou falando 99%, é na Inglaterra, não aparece lá na Austrália, não aparece lá na França, não aparece. No Brasil é um ou outro aqui no Sul, não tem crop circle no Nordeste, tá? Né? O nordestino não gosta de crop circle, né? Os americanos não têm crop circle nos Estados Unidos, não tem, sabe? Só na Inglaterra. É uma boa pergunta. Se é um evento extraterrestre, realmente extraterrestre, tinha que acontecer planetariamente. Ou se for um evento extraterrestre, vocês vão ter que me responder por que na Inglaterra. Tá? Essas perguntas diretas, quando eu faço nos congressos, todo mundo fica assim, pô, é uma questão estatística, né? Porque o povo mais materialista do mundo é o inglês, cara. O inglês jamais vai entender o extraterrestre da forma como nós brasileiros entendemos o extraterrestre. Nós temos Chico Xavier, nós temos os grandes métodos, os ingleses não têm nada. Eles têm uma sociedade totalmente fechada, dura, rígida. A gente sabe disso, quem vai para lá sabe disso. Entendeu? Eles estão 1 milhão de anos distante da verdade maior cósmica. Você está entendendo? Então eles estão distantes da ufologia. Eles não sabem como é que funciona tudo isso aí. Entendeu? Então, os ETs brincam lá com ele, deixam uns enigmas lá, uns koans da plantação, que ninguém sabe, ninguém traduziu um crop circle até hoje, né? Um bando de enigma, né? É como se os extraterrestres não soubessem falar português, né? Igual esse filminho babaca que lançaram, A Chegada, né? Ô filme idiota, né?
Coloca uns ETs idiota, completamente não sabe, veio aqui, chegou aqui agora, nem português sabe falar, nem inglês sabe falar, ou raça atrasada, né? Qualquer raça no espaço constrói um detector de línguas, cara. Um tradutor universal, que é a coisa mais fácil do mundo. Nós aqui na Terra, daqui, eu já falei, eu fiz uma profecia 10 anos atrás, e ela já se cumpriu. Eu falei que ninguém mais ia precisar fazer curso de línguas aqui no mundo. Exatamente porque a tecnologia ia inventar processadores muito rápidos que iam traduzir simultaneamente, em tempo real, qualquer língua que entrasse no aparelho. E você bota um fone de ouvido aqui e conversa com todo mundo. Você acha que os ETs não fizeram isso já há 1 milhão de anos, cara? Você tem que pensar que o ET é 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos na nossa frente. É uma coisa absurda. Você está entendendo? É essa a questão que vocês não pensam. Vocês acham que o ET é que nem nós, cara. Os ETs não são que nem nós. Vencer as barreiras, as distâncias interestelares, os ETs, eles não são, eles estão mortos, cara. Estão mortos. É isso que eu tenho que enfiar na cabeça de vocês um dia. Os ETs estão mortos. Ah, e outra coisa que eu tenho que enfiar na cabeça de vocês, que vocês morrem também, viu? Todos vocês que estão me assistindo vão morrer, tá? Inclusive eu. E eu digo graças a Deus. Professor, o João, ele pergunta, ele fala para o professor comentar um pouquinho sobre a ideia equivocada dos reptilianos estarem aliados a governos. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos ver o primeiro cara que começou a inventar essa história do reptiliano. Vamos ver. É só vocês estudarem, vocês vão ver que tem um cara, que é um ex-jogador de futebol, inglês, tá? Que fez essa história que eu falei para vocês. O cara faz um livro, ele fica milionário. Ele lança um livro sobre a conspiração reptiliana. Ele vê reptiliano infiltrado em todos os altos escalões do planeta. E disfarçado com pele humana. É típico daquele filme V, né? Lembra aquele filme V que passou na televisão? Né? Na década de 80, 90, né? Que os reptilianos vinham com pele humana, bonito, né? A hora que eles chegavam lá, tirava aquela máscara, virava aqueles reptilianos, comia gente. Era legal que eles comiam gente, adorava aquele seriado, porque eles comiam gente. Você chegava lá, tinha açougue de gente, tudo gente pendurada lá no, né? Para os caras tirar a coxinha, comer, bifinha, uma beleza o filme, adorei. Cara, essa teoria de reptiliano de conspiração é que eu falei, é mais um cara inventando história para ganhar dinheiro. É aquela velha história, né? Lembra aquele filme? Quem quer ser milionário? Tem uma boa ideia. Nos Estados Unidos, qualquer indivíduo que inventa qualquer coisinha lá tem uma boa ideia, fica milionário. E o americano não é espiritual, ele só quer saber de dinheiro, grana, então ele fica o tempo todo maquinando para que ele vai ganhar $1 milhão. Então, escrever um bom livro nos Estados Unidos, desde que seja mentira e você convença o povo que é verdade, você vai ficar milionário. Entendeu? É claro que os reptilianos, eles podem até existir, mas são raríssimos nos contatos. Se você pegar toda a casuística ufológica que abduziu pessoas, você não vai ver nenhum reptiliano abduzindo gente. Não tem na casuística ufológica, eu nunca encontrei. Faz uma pesquisa vocês aí, ver se algum reptiliano abduziu gente, foi lá, levou para o laboratório, trouxe de volta. Agora os Greys sim. 80% das abduções é Grey. E depois os contatos com o Carran aqui no Brasil, aquele loirão bonito, tal, pá, abduzia com o carro e tudo, o casal Hermine e Bianca. Né? Esses casos são reais. Mas você vê, ele pega um casal que não tem nada a ver. Sabe, não vai pegar uma autoridade científica, não vai pegar uma autoridade política, né? Vai abduzir a Dilma, pô, é uma desgraça total, né? Professor? Oi. Tem muitas pessoas pedindo para o professor comentar do caso Colares, se ele também foi uma farsa ou não. Não, o caso Colares não foi farsa. O caso Colares é real, os Greyzinhos trabalharam lá, o famoso caso Chupa-Chupa. Eu tenho uma palestra inteira sobre o caso Chupa-Chupa de graça na internet. A Operação Prato, né? Operação Prato. Tá de graça, é 1h30 só falando Chupa-Chupa. Eu já não montei uma palestra gratuita do Chupa-Chupa, porque já tem, tá lá na internet, vocês podem assistir. Lá aconteceu o seguinte, os extraterrestres, eles patrulham o nosso planeta e mantêm o equilíbrio das forças aqui, da nossa civilização. Eles são os responsáveis por esse corpo estar funcionando, porque eles projetaram esse corpo para a alma usar. Tem toda uma ligação com os ETs. Os ETs não são pessoas que estão chegando aqui agora. Eles são responsáveis por nossa existência. Este corpo biológico que nossa alma está usando foi projetado nas estrelas por inteligências muito avançadas para que adaptasse esse ecossistema e a alma pudesse encarnar e viver essa experiência na matéria. Então eles são senhores desse corpo biológico, eles manjam tudo desse projeto biológico.
Então acontece o seguinte, lá na Amazônia, você sabe que quando você começa a invadir a floresta, e cada vez mais, você começa a entrar em contato com vírus e bactérias e organismos nunca antes contatando o ser humano, certo? Ou pelo menos o ser humano ocidental. Os índios já estão meio acostumados com aquele sistema. É a história do ebola, né? É a história da AIDS, por exemplo, que a gente sabe que veio do macaco e passa para o ser humano, entendeu? O ebola mortal terrivelmente se você não controlar. Mas então, naquela região de Colares, os ETs que patrulham, eles detectaram um vírus. Mas um vírus que a nossa ciência jamais ia controlar esse vírus. Tá? Por exemplo, por que não interviu no ebola, Laércio? Porque o ebola, a nossa tecnologia tem a capacidade para controlar ele e tem um pouco de aspecto kármico também, mas a nossa tecnologia dá conta. Mas esse vírus, que estava ali na região de Colares, ia dizimar a espécie humana se ele escapa dali. Então os ETs detectaram muito antes, foram lá, os contatos, eles nunca abduziram pessoas, de longe eles mandavam um raio de luz, tiravam a amostra de sangue, via se a pessoa estava contaminada ou não. A maior parte das pessoas, eles tentavam fazer um levantamento para ver quem estava contaminado e quem não deixar escapar aquele vírus daquela região, rapidamente produziram uma vacina e inocularam nas pessoas. Tá? Inocularam nas pessoas. Só teve um caso de morte, mas uma pessoa que naturalmente ia morrer de qualquer jeito, porque estava contaminado com uma doença muito grave. Né? Entendeu? Às vezes não deu tempo, tal, o cara passou para o outro lado, ia morrer de qualquer jeito de outra doença, de outra coisa qualquer. Mas isso ninguém discute, isso ninguém fala. Agora vocês vão perguntar, Laércio, onde você tem essa informação? Com a fonte. Com os caras que estavam lá, que são os Greys. Os Greys que fizeram essa operação, mas ninguém levanta essa possibilidade. Chupa-chupa, estão invadindo a terra, estão matando o ser humano, estão abusando do ser humano, né? Sabe, essas teorias mais absurdas são levantadas, mas ninguém levanta a séria mesmo. Ninguém levanta que eles estão fazendo um auxílio muito avançado para a raça humana e não deixando a gente sofrer muito mais do que a gente já sofre. Professor, muitas pessoas perguntando também sobre os intraterrenos. Não vou falar de intraterreno hoje não, tá? Uma outra hora aí nós fala de intraterreno, senão vai ficar uma bagunça na cabeça. Hoje nossa discussão é sobre a teoria da conspiração, sobre tem ou não tem ET na Casa Branca, tá? Os americanos estão macunados com reptiliano, com Grey, com papapá. Vocês vão ver que é um absurdo, não dá. Sabe, o mundo não aceita, os serviços secretos dos países não iriam absorver isso com tanta facilidade, já teria tido uma guerra muito antes. Em relação aos nazistas, professor, eu me pergunto se realmente eles tinham contato com alguma tecnologia extraterrestre. Não, os alemães não tinham contato com tecnologia extraterrestre, por isso eles ficaram muito... Você vê, quando o Hitler subiu no poder, quando o nazismo subiu no poder, muito antes, desde antes da Primeira Guerra Mundial, já existiam teorias, né, sobre a Atlântida, teoria da Terra Oca, teoria de uma fonte de energia muito avançada e superior, que eles chamavam de Vril, tá? Isso nos escritos dos filósofos, dos caras que falavam sobre a Atlântida, essa coisa toda, mundos intraterrenos também, a Terra Oca. E o nazismo, ele sobe no poder, se você fizer uma pesquisa, ele sobe no poder em cima de teorias extremamente esotéricas. Extremamente esotéricas. O chefe da SS, o Himmler, era um grande... os pessoal falam daqueles iniciados na sociedade Vril, tal, e eles financiavam, né, muita pesquisa arqueológica. Eles tentavam procurar no Tibete, no mundo inteiro eles mandavam equipe arqueológica para fazer pesquisas sobre achar esses mundos perdidos e buscar essa tecnologia avançada da Atlântica que deveria estar aí na Terra até hoje. Mas nunca encontraram nada, né? Professor, Oi. Em relação a... Só um segundo. Existe alguma história americana que possa ser constatada como verdadeira? Depende de qual história. Você tem que falar para mim qual história. Por exemplo, eles estão falando do Travis Walton. Quem? Do Travis Walton. Do Travis Walton é verdade. Travis Walton é verdade. E eu também tenho uma palestra sobre o caso do Travis Walton, tá de graça na internet aí. Tá? O caso Travis Walton. Fogo no céu, tal. Tem muita bobagem no filme. O filme dele é uma bobagem só. Você está entendendo? Não aconteceu nada aqui dentro da nave. Ele já veio no Brasil muitas vezes, já disse o que aconteceu com ele. Ele não lembra de quase nada do que aconteceu.
Na verdade, o caso do Travis Walton é verdade, vocês podem estudar, mas não o filme. Não, o filme tem muita bobagem no filme. Tá? Não vai levar o caso do Travis Walton pelo filme Fogo no Céu. Fogo no Céu é um filme para vender. Ele não descreve absolutamente nada dentro da nave. Ele só teve 5 minutos de consciência com os ETs dentro da nave. Depois ele apaga. Só 5 dias ele fica lá dentro e não lembra de nada. E os caras devolvem ele depois. Assiste minha palestra de graça, entende? Se você sabe por que os ETs tiveram que abduzir ele. Porque ele cometeu uma besteira total. Se aproximou de uma nave que não estava pousada. A nave estava a 30 metros de altura, com todo o equipamento ligado, com toda a inversão de polaridade de campo ligada. Ele se aproximou, tomou uma descarga elétrica de alta intensidade, porque a nave estava altamente ionizada. E ele chegou num ponto, ele tomou uma descarga elétrica violenta. Ele estava morto. Os ETs tiveram que abduzir ele para salvar o cara, para não deixar o cara morrer. Não pode ser, ninguém pode se aproximar de uma nave enquanto não está pousada e com os motores desligados. Entendeu? Porque você está entrando numa área de campo de energia muito violento ali. E o ar está muito ionizado e o campo gravitacional está anulado ali. Você entra ali e você vai ser morto. Ah, não pode. As pessoas não. E ele foi que nem bobão, embaixo da luz, né? Ai, que bonito, que coisa. Pá, tomou uma descarga iônica. A Alexandre, professora, ela pergunta se a transição planetária ela está sendo processada pelos ETs, e se sim, o Lucas gostaria de saber qual que é o papel dos Greys em cima da transição planetária. Então, veja bem. Quem manda nesse planeta? Quem realmente manda nesse planeta não está vivo. Quem coordena toda a evolução e a trajetória desse mundo é o Comando Astar. A gente já discutiu muito esotericamente essa questão. E esse Comando Astar, onde ele está? Está no mundo dos mortos. Está na dimensão dos mortos, que coordena a chegada de almas, coordena a encarnação das almas. Esse é um projeto planetário grandioso. Esse projeto é coordenado por essas inteligências extraterrestres. E esses projetos planetários têm começo, meio e fim. É o meu livro, o Projeto Terra, é toda a minha teoria do Projeto Terra, que é a grande diferença na ufologia aí. Né? Ninguém fez isso antes no Brasil, ninguém construiu uma teoria sobre os extraterrestres do jeito que eu construí. Espiritualmente, pensando o ET morto, pensando o ET controlando toda a experiência humana, toda a tecnologia do mundo astral. Aí vocês assistem o filme Nosso Lar, ou leem o livro do Chico Xavier sobre Nosso Lar, vocês não entendem que tinha uma puta cidade avançada, puta cidade tecnológica, com naves sofisticadas e tal, aqui, acima de nós, né? Existindo numa época que aqui não tinha ciência e tecnologia nenhuma na superfície da Terra. Então, a realidade é essa. Quem controla os destinos de nossa civilização maior são inteligências extraterrestres, não é só os Greys. Os Greys fazem parte de centenas de raças extraterrestres que operam e trabalham no Projeto Terra. Só que é o seguinte, só tem mais ou menos 3 a 4 raças que têm autorização para se manifestar no plano físico e fazer contato com os humanos. Né? Fazer abduções. Tá? Por exemplo, os Greys não fazem contato. Os Greys só abduziam, eles não faziam contato, eles não conversavam com as pessoas. Nenhum contato extraterrestre com Greys tinha diálogo. Só, é muito raro, algum outro só. Um outro. Os contatos programados para dialogar, para conversar, bater um papo, eram feitos com aqueles humanos bonitinhos, tipo Carran, sabe? Aquela coisa toda, que as pessoas, entre aspas, chamam de pleiadianos, né? Ou venusino, né? Porque na época a moda era Vênus. Agora que Vênus não tem mais graça, tem que ser Pleiades, né? Tem que vir das Pleiades. É outra bobagem também. Tá? Professor, a Patrícia, ela pergunta que nesse caso que o professor comentou hoje, por que os ETs não poderiam ser do plano astral de Vênus, em contato com o governo americano? Ah, poderia ser, mas daí tem que estar materializado, né? A primeira notícia que ele dava, eu tô morto, viu? Cara, é simples, pô. Chega no governo americano que vocês estão fazendo, eu tô morto. Sabe? Esses caras não iam falar com o governo americano. Então vem falar com o povo, vai lá na televisão, né? Mostra para todo mundo. Uma intervenção. Agora, o que aconteceu? Agora eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Por exemplo, existe um cara nos Estados Unidos, existiu, já faleceu, que se chamava George Adamski. Ele era uma pessoa muito simples, dono do restaurante perto de Monte Palomar, na Califórnia e tal. Você vê, os maiores astrofísicos lá na montanha, nenhum ET foi dar contato para uma Hubble,
para Rumason, um monte de cientistas famosos trabalhando no Monte Palomar, nos maiores observatórios do mundo, a 3 quilômetros da onde George Adams, que via os discos voadores, passava e desceu no deserto, teve um contato, ele andou dentro da nave, foi embora, voltou com os ETs. E os cientistas, não queriam nem saber do que existe. Tem pena passar pela cabeça de um cientista que poderia existir disco voador, porque pela teoria da cabeça dele, disco voador não existe, não pode existir, Einstein proíbe disco voador chegar aqui, né, pelas teorias da relatividade. Uma babaquice que os cientistas podem pensar. O cientista está 1 milhão de anos atrasado, cara. Esse cientista que fala que no ET não existe, porque o disco voador violaria a teoria de Einstein, é tudo babaca, tudo não sabe de nada. Estão dormindo ainda, coitado. Né? A teoria de Einstein é válida por 100 anos, depois a gente destrói ela. Toda teoria física não dura 100 anos, cara. Nenhuma teoria física durou mais que 100 anos no nosso mundo. Do Einstein já vai cair logo, logo. A física quântica já está derrubando, né? Com essa teoria da não localidade na física quântica. Ela detona a teoria de Einstein, ninguém sabe. Né? As duas teorias nunca se bicaram. Einstein nunca aceitou a quântica. Porque exatamente a quântica tinha muitos problemas que violavam a relatividade do Einstein. E o Einstein não aceitava. Esse problema da não localidade na física quântica é um problema sério. Né? Destrói a teoria de... Porque os sinais vão a velocidade superior da luz, né? E instantânea até, velocidade infinita. Então... é complicado tudo isso. Então a nossa física ela não tem uma estrutura para entender ET. Não vai entender, porque são inteligências fora da matéria, são vida acontecendo em outras dimensões da realidade. O ser humano preso a essa condição kármica, nas trevas, cientistas nas trevas. Então a nossa ciência é uma ciência das trevas, feita porque tem essa consciência fechada. Se todos os cientistas vissem espíritos e falassem com o espírito, a ciência seria completamente diferente. O Daniel Campos, professor, ele pergunta, ele fala assim, então aquelas fotos que aparecem na internet dos supostos ETs, inclusive fotos de raça de Greys, entre outros, são falsas? Claro que são. Claro que são. Todo mundo desenha o ET, mas ninguém tira uma foto, um selfie com o Grey até hoje. Né? Eles nunca permitiram que eu fizesse isso. Mesmo que eu tenha os contatos, nunca permitiram que eu tirasse uma foto deles. Não vai ter, não é hora ainda. E outra, se eu tirar uma foto, fizer um selfie com o Grey, todo mundo vai falar que é falsa. Não adianta botar na internet hoje em dia, todo mundo vai falar que eu fiz do Photoshop, que eu inventei, que eu criei. Pô, hoje em dia, cara, as animações gráficas estão perfeitas. Você não viu o extraterrestre, aquele filme? Pô, ET faz o diabo, fuma uma maconha e tal, uma beleza. Né? Hoje em dia, tecnologia é duro, cara. É duro você tirar uma foto e entrar no laboratório até você provar que aquela foto é falsa, verdadeira. Então, prova. Foto não é foto, não é prova. Ninguém aceita foto como prova hoje em dia. Nunca aceitaram, tiraram tanta foto de escoador, nunca ninguém aceitou como prova real. A Nájila, professora, ela pergunta se os ETs podem impedir uma terceira guerra. Já impediram. Já impediram. Isso usando o Adams como laranja. A ideia foi a seguinte: os ETs deram contato para o Adams, que eles não podiam dar contato para o governo, senão seria uma intervenção direta. Aí o mundo muda, aí é uma virança de ponta cabeça. Então eles não podiam fazer uma intervenção direta, então eles vão fazer uma intervenção laranja. O que é? Eu abduzo um cara, esse cara vai ser o meu elo de contato com as autoridades. Então ele era o laranja. Os ETs pegavam, davam material para esse cara levava para o governo americano. Olha, estão dando ultimato, os ETs estão dando ultimato para vocês. Se vocês continuarem com essa questão bélica e tentar, eles vão intervir. Só que eles vão intervir de um jeito que vocês não vão gostar. Entendeu? E aí os ETs sempre mostravam a tecnologia, o poderio militar dos ETs sobre o nosso poderio militar, que é desviando aqueles mísseis, aquela filmagem muito interessante, o escoador dá 3 raios na ponta do foguete, né? Mostrando que esses discos... E outra, escoador passando nas bases de mísseis titãs, né, e desabilitando todos os mísseis, né? Os mísseis todos sem operação, demorava 3 meses para voltar à base operacional de novo de volta a funcionar, porque eles apagavam todo o software, né, davam uma puta zebra nos computadores. Os foguetes não podiam ser lançados, eles são muito poderosos. Os ETs sempre brincaram, mostrando um poder acima do normal e que os governos não tinham controle sobre isso. E esses laranjas levavam essas informações, inclusive o próprio Papa. O Papa recebeu o material das mãos de George Adamski. Tá? O Papa foi foi intimado pelos extraterrestres a intervir junto aos governos para que o mundo impedisse o holocausto nuclear. Tá? Você viu, o Edgar Mitchell, que é o 6º astronauta a pisar na Lua, ele jura de pé junto, tem uma reportagem dele na internet, que os extraterrestres impediram o holocausto nuclear na Terra.
Mas desse jeito. Não do jeito que vocês estão imaginando. Tá? Porque senão o mundo já teria mudado há muito tempo. As forças extraterrestres teriam aberto o jogo para o planeta. Tá? As coisas seriam totalmente diferentes. Não está no momento ainda dos ETs intervir do jeito que a gente gosta. Mas uma hora eles vão. Exatamente a pergunta do Robson. Ele pergunta se existe alguma possibilidade de alguma nave pousar no meio de alguma cidade. Eu, se eu fosse o ET, eu não faria isso. Os ETs são tão avançados, que jamais eles vão fazer um processo de confronto, porque aí seria um confronto. Eu desço com a nave, o nego mete o metralhador na minha cabeça, começa a dar tiro, tem um louco lá, você vai controlar todo louco, tem um crente lá, vai lá, mete bala no ET, mete bala no disco voador. Sabe, é tipicamente o caso do filme da década de 50, o dia em que a Terra parou. O cara pôs com o disco voador em Washington, o exército cerca, o ET desce e um soldado mete um tiro no peito do ET. Você está entendendo? Porque você não consegue controlar o ser humano, o exército não controla. Soldados estão tudo com medo, um é crente, outro é religioso, cara, esse é o demônio, mata ele, dá um tiro nele. Você está entendendo? Os ETs não vão descer e fazer um confronto direto com o ser humano, eles são muito avançados, eles estão mortos. Eles vão aparecer como espíritos, semi-adensados, né? Aí todo mundo fica louco, porque você não pode pegar no ET, o ET é meio transparente e tal, você não tem como lidar com essas forças. Aí que é legal. O legal é as forças extraterrestres mostrarem que existe vida após a morte. Isso é a mudança radical em nosso planeta. E uma das primeiras questões que os extraterrestres irão trazer para a humanidade não é tecnologia nem ciência. Pode esquecer que eles não estão a fim de passar tecnologia para um bando de babaca que nem nós. Tá? Eles vão simplesmente mostrar a existência da vida após a morte. É isso que vai acontecer. A primeira mudança radical em nosso planeta que as estrelas vão trazer, que os extraterrestres vão trazer é: existe vida após a morte. E vocês vão ter que encarar essa realidade a partir de hoje. O Jorge, professor, ele pergunta se após a transição nós poderemos cooperar com outras raças em nível físico. Claro! Né? Vamos cooperar com os ETs, né? Não tem nada a oferecer para eles. É eles que vão cooperar com nós. É eles que vão mostrar uma nova realidade do universo, vão mostrar as nossas vidas passadas para nós, vão revelar que nós somos almas cósmicas que estamos transitando pela Terra. Eles vão mostrar que 87% de todas as almas encarnadas hoje aqui na Terra vieram de outros mundos, estão na primeira encarnação aqui na Terra. Tudo que eu estou falando para vocês. Porque eu ouço disso deles, há quanto tempo eu não ouço deles, vão falar a mesma coisa para vocês. Eles já falam para mim há mais de 30 anos. Essa é a grande revelação. Você acha que eles vêm ensinar tecnologia de viagem interplanetária? Você está maluco? Nós não precisamos disso aqui na Terra. Nós precisamos da verdade. O ser humano precisa acordar para a verdadeira natureza própria de si mesmo, que é espíritos imortais e eternos. Isso desde o Bhagavad Gita, desde o Rama, desde o Krishna, os caras já estão falando isso e a gente não aprendeu ainda. A pergunta, professor, é como podemos então melhorar nosso contato com os ETs? Melhorando a si próprio. O problema não é entrar em contato com o ET. O problema é entrar em contato consigo mesmo primeiro. Esse é o ponto-chave da questão. Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Você entrar em contato com o ET não vai resolver o teu problema. Você entrar em contato com o espírito não resolve o teu problema. Você precisa entrar em contato consigo mesmo. Você precisa acordar de um sonho. Todos nós encarnados aqui somos zumbis, mortos-vivos, andando adormecidos aqui na Terra. Nós vivemos nas trevas, nós fazemos política das trevas, nós fazemos uma ciência das trevas, tudo que está aqui vem das trevas. Ela não vem da luz. Então, o mais importante não é o contato com o ET, o mais importante é contar consigo mesmo. Por isso que o Laércio ensina vocês yoga, o Laércio ensina tai chi, o Laércio ensina meditação, o Laércio ensina medicina oriental, ensina Qigong, ensina um monte de coisa, porque a coisa mais importante é o ser humano acordar para a sua natureza espiritual. Os ETs vêm de lambuja na história. A consciência extraterrestre vem de lambuja na história, porque você vai descobrir, olha que louco, que você é um ET. Que você é uma alma extraterrestre encarnada na Terra pela primeira vez. Olha, 87% das almas hoje, que dá mais ou menos 6 bilhões de almas, estão na primeira encarnação na Terra. A hora que você conhecer a ti mesmo, fizer essa jornada inteira, você vai descobrir um ET, cara. Você vai ficar louco. Você vai descobrir que você é um ET, que você é um extraterrestre que está encarnado aqui nesse planeta, que a sua alma veio transportada por inteligências avançadas em naves sofisticadas de outros mundos para encarnar na Terra. Esse é o ponto-chave da questão. O Arthur, professor, ele pergunta o que exatamente vai acontecer
em 2019? Ah, meu filho, só Deus sabe. Por quê? Porque é uma coisa que não foi decidida ainda. Vai haver uma reunião, vai haver um conclave estelar. Eu não posso afirmar nada, eu não falo nada, não sou profeta do Apocalipse, não sou profeta. Vocês vão ver, eu não sou mais. A hora que eu souber, nós vamos fazer, vamos ver a coisa. Vamos esperar 2019, né? Todo mundo não fica enchendo meu saco aqui, o dia inteiro os caras ficam me enchendo o saco com essa história de eclipse. Agora foi com eclipse, agora é setembro. Não vai acontecer porra nenhuma, saco. Sabe? Pelo amor de Deus, né? Esotérico também enche o saco, tem hora. Eu também sou esotérico. Os caras me enchem o saco, me enchem a minha carta de e-mail, querendo saber, vai ter alinhamento, não vai acontecer nada. Né? E o furacão nos Estados Unidos? Porra, furacão, o mundo inteiro sempre tem furacão. Um mais forte, outro mais fraco. Uma hora vem um que dá uma cacetada mesmo. Né? Como o Katrina, aquela coisa. É arma de destruição de massa? Pode até ser. Arma de controle climático? Pode até ser. Mas eu não estou afirmando que nada. Professor, existe alguma linguagem universal? Claro que existe. É óbvio que existe. É óbvio. Né? É óbvio que existe. Comunicação não é um problema na galáxia. Todo mundo conversa muito bem na galáxia. Comunicação nunca foi um problema, só nesse filme babaca aí a chegada. Né? Tirar da cabeça dos americanos essa história. Tá? Que nunca viu um ET na vida, fica inventando essa história babaca aí. Né? Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Alguém tem que bater de frente. Porque senão vocês ficam aí atrás de historinha da internet, atrás de historinha de filminho, babá, de nego que quer ficar rico, vender livro, enfiar um monte de história na cabeça de vocês. Eu não obrigo ninguém a seguir as minhas ideias. Mas elas estão colocadas aí. Cada um de vocês sentem, pesquisem, medite e veja no que você quer acreditar. Só que tem uma coisa, acreditar é uma coisa, entrar em contato com a verdade é outra. Certo? As igrejas crentes estão lotadas de pessoas que acreditam. Acreditam em quê? Num Deus, não é uma coisa que inventaram para eles, mas eles nunca vivenciaram contato, eles nunca viveram com Deus, nunca encontraram Deus, nunca dialogaram com espíritos, né? Entendeu? Então é uma questão de entrar em contato com a realidade, né? Então cada um de vocês deve fazer essa jornada interior. Essa jornada interior é a jornada mais importante do ser humano hoje na Terra. Era então importante há 2.000 anos atrás, na Índia, há 3.000 anos atrás, todos os mestres indianos diziam, vocês precisam acordar. Krishna, você precisa acordar. Rama, você precisa acordar. Você está entendendo? É o espírito que é a coisa mais importante, que transcende a matéria, transcende o espaço-tempo, transcende a natureza de todo o universo. Nós só vamos poder ter uma visão profunda e real de quem são os extraterrestres somente depois que eu tiver uma visão real de quem sou eu. Quem sou eu como alma, espírito? Quantas encarnações eu estou aqui na Terra? Se eu estou na primeira, de onde eu vim? Quem é essa alma que veio? Qual que era a cara, o rosto dessa alma antes de encarnar na Terra? Será que eu era humano? Será que eu tinha um corpo humano? Antes de usar esse corpo humano terráqueo que eu estou usando aqui? De que planeta que eu vim? Eu estava vivendo em outro planeta, em espírito, encarnado em outro mundo? Morri naquele outro mundo para fazer uma transmigração estelar de alma e vim encarnar neste mundo? Essas são as verdadeiras questões que têm que ser estudadas por vocês, por todos nós. É uma dica que eu dou, certo? É óbvio que cada um de vocês irão construir a sua verdade a partir da sua experiência de vida, a partir de suas pesquisas e dos seus estudos. Eu sou uma pessoa que eu jamais imponho verdade nenhuma para ninguém. Cada um deve descobrir a sua verdade e viver com ela. Eu tenho a minha experiência de vida como cientista, como físico e também como espiritualista, como médium sensitivo desde criança. Então essas duas realidades sempre acompanham a minha vida. E outra, equilíbrio emocional, equilíbrio interior, equilíbrio na vida. Essa é a coisa mais importante que um indivíduo tem que ter para poder entrar em contato com inteligências mais avançadas. Equilíbrio total. Ok?
Namastê, querido. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Olha, estão me dizendo que tem mais de 2.000 pessoas ao vivo aí nos assistindo. Tá? Esse assunto é fascinante, ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele é a porta de entrada de uma grande transformação em nosso mundo que se aproxima. A consciência extraterrestre. Ok? Namastê a todos, muita paz.